em quem temos crido. Então agora nós vamos ler Isaías 45, 25. Já começa a jogar lá para Jesus, ou apresentar a Jesus Cristo. Isaías 45, 25. Os irmãos acharam? Então vamos prestar atenção, porque nós estamos aqui hoje participando da ceia do Senhor, começando pelo 20, amém? Que diz assim: congregai-vos e vinde, e chegai-vos juntos, os que escapastes das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode. Eles faziam isso e continuam fazendo. Versículo 21. Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Amém? E não tinha Jesus ainda. Amém? Então quando aparece porventura o Senhor, esse Senhor é Jesus. Porque é Ele que vai trazer as boas novas de salvação. Então, tanto no velho como no novo, você joga para lá, joga para cá e continua o mesmo. Quem está entendendo? Então, vamos continuar lendo, que diz assim: e não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então Jesus vem e fala assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Então aparece Jesus aqui, amém? E esse Jesus está falando, Ele é o próprio Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Nós estamos vendo Deus falando aqui que olhai para mim e sereis salvos. Como você vai olhar para Deus se Deus é Espírito? Mas Deus usou aquele corpo, Jesus dizendo para aquele povo: eu sou Deus. Eu sou o Pai, mas eles não creram. Você crê? Amém? Então é assim, a Bíblia aponta a Jesus Cristo. Nós estamos falando a respeito de um descendente que Deus disse que haveria de vir ao mundo, para ser uma bênção para mim e uma bênção para você. Continuando lendo, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado. Saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim. Então todos nós, todo mundo inteiro, vai dobrar o joelho, toda a língua vai confessar que Ele é Senhor. Para a glória de Deus, vai. Quem entender? Se dobrará todo o joelho, e por mim chorará toda a língua. De mim se dirá: deveras o Senhor a justiça e força. Até Ele virão, mas serão envergonhados todos os que irritarem contra Ele. Está vendo? Foram envergonhados por os judeus, se irritaram contra Jesus. E eu quero que você não se irrite com Jesus. Eu quero que você diga aí fora que Jesus Cristo é o teu Deus, que Ele é o teu Salvador, que Ele é aquele Deus desconhecido que se arrumou uma roupa, foi uma roupa de carne, para se apresentar para mim e para você. Quem entendeu? Isto é a Bíblia. Aí no versículo 25 diz assim: mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Está vendo? Então Deus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas toda essa descendência de Israel não é esse povo agora não, nossos dias não. Desde quando veio Jesus, amém? Eram os remanescentes. Era o resto, que é 144 mil, e já está eleito, já está salvo. Quem está entendendo? Porque a igreja está indo embora, e agora esses remanescentes vão aparecer, mas depois que a igreja vai embora, e Deus volta para o povo dele. Então vamos continuar falando a respeito desse herdeiro, desse alguém que veio trazendo boas novas de salvação, desse alguém que veio com autoridade. Ele pega na ceia, come ceia com os seus discípulos e muda tudo. Se ele não fosse Deus, ele não poderia fazer isso.
Quem está entendendo? Porque o judeu, ele confia no seu Deus, ele obedece o seu Deus. E ele, principalmente como filho, ele não podia transtornar a palavra do Pai. Quem está entendendo? Então vem Jesus, na hora da ceia, pega a ceia e muda tudo. Muda ou não muda? Então este é o meu sangue, né, que é derramado por vós. Né? Então hoje nós bebemos o sangue de Jesus. Mas tem alguém que bebe o sangue de Jesus? Não somente Jesus disse para nós fazermos isso como alguma coisa simbólica, como fosse um memorial. Porque tudo é espiritual. E quando Jesus falava a respeito lá no meio do povo judeu, que eles tinham que comer a carne dele, beber o sangue dele, eles se escandalizaram. E tinha que se escandalizar mesmo, não sabia de nada, sabia? Mas hoje você sabe. Quem está entendendo? Amém? Então hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Então vamos continuar lendo mais um pouquinho, para nós sermos abençoados pela palavra de Deus. Em João 7,42, Evangelho de João 7,42, aqui o próprio Deus, o próprio Jesus, está falando, mas está falando como homem. 7,42, é isso que eu falei? Então vamos meditar na palavra. Jesus, examinar as escrituras, porque são elas aqui de mim. Aí você pega a primeira página, está falando de Jesus. Aí você vai lá na última página, está, ora vem Senhor. Jesus. Ei, ali é só para Jesus. Amém? A Bíblia toda é para Jesus. Então vamos lá, 7,40, quem foi? 42, vamos lá, 7 está aqui já cheio. E o 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Está falando de Jesus. E outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam uns aos outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo veio da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era da... Então estava em confusão, porque Jesus Cristo veio da descendência de Davi. Amém? Mas como estava aqui, como Jesus foi para um lugar, uma cidade, depois Jesus foi para outro e causou confusão no meio deles. Quem está entendendo? Foi para Galileia, foi para a Judeia, né? E fizeram confusão. E eu estou falando, por acaso não diz a palavra de Deus que Jesus Cristo vem da descendência de Davi? E ele veio mesmo. Quem está entendendo? Diga amém. O que quer dizer descendente ou descendentes? São as pessoas, netos, filhos, parentes ou outras pessoas que fazem parte da mesma família. Quem está entendendo? Por exemplo, meu descendente é meu neto, minha bisneta, os seus também tem, não tem? Quem está entendendo? Então não faz parte de outra família, não. Então nós estamos falando da família de Deus, da família de Jesus Cristo. Amém? E hoje nós fazemos parte, porque Jesus Cristo era judeu, e esse descendente que haveria de vir, estava apontando para Jesus, não estava apontando para Isaac. Apontou para Isaac só para o povo judeu. Depois, agora, essa semente, esse herdeiro mesmo que haveria de vir, era Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Depois de Jesus Cristo, não teve mais ninguém. Aí acabou. Porque quando veio Jesus Cristo, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele não veio da terra. Jesus Cristo veio do céu. Amém? Então somente Deus estava tentando tirar, não. Deus tirou da família de Davi, da família de Abraão, da família de Isaac, um descendente que seria judeu. Quem está entendendo? Então a Bíblia fala que a salvação vem dos judeus. Mas até Maria. Depois, quando vem Jesus, a Bíblia começa a falar coisas espirituais. Que a Bíblia fala lá em Isaías 9,6 que um menino nos nasceu, um filho se nos... Então foi Deus quem nos deu o seu filho Jesus Cristo no ventre de Maria. Quem está entendendo? Não tem mais participação de homem nem de mulher. Amém? Porque haveria de ser coisas espirituais. Amém, irmãos? Então vamos continuar meditando um pouquinho na palavra de Deus, depois vamos participar da ceia. Vamos ver o que a Bíblia tem para nos ensinar. Aos Romanos 1,3,
3, é apóstolo Paulo, falando aos romanos, que diz assim, no 1 até sair no 4, diz assim, os irmãos acharam? Diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E quem separou foi Jesus. Foi Deus que separou Paulo. Amém? O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi. Então agora para mim, para você que está claro, mas lá onde nós lemos lá atrás, estavam fazendo confusão. Quem está entendendo? É confusão, fazendo confusão. Mas nasceu daqui, nasceu de lá, vai vir da onde? Mas para nós está bem claro que veio da descendência de Davi. Amém? Então vamos continuar lendo, que diz assim, descendência de Davi segundo a carne, não espiritual. Quem está entendendo? Espiritual, ele veio do céu. Então vamos lá. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Então agora, Jesus está na terra, padecendo, fazendo tudo por você, é o sacrifício pelo cordeiro. Mas quando ele ressuscita, acabou tudo. Ele já não é mais cordeiro. Ele não vai sofrer mais não. Não vai morrer mais 2 vezes não. Ele ressuscitou para todo sempre. E agora ele é rei e sacerdote lá no céu. Amém? Por mim e por você. Então cadê os outros sacerdotes? Não acabou. Não existe mais sacerdote terreno. Amém? Porque o nosso é divino. O nosso é celestial. O nosso veio do céu. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Por isso nós estamos aqui hoje, vamos participar da ceia do Senhor, não somente memorizando tudo que o Senhor fez por mim e por você. Jesus disse, se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte com ele. Quem está entendendo? Não tem parte com ele. Então vamos continuar lendo a palavra de Deus. Aos Romanos mesmo, 9:29, aos Romanos 9:29. Eu falei a respeito de ciúmes, alguma coisa aqui, não foi que eu falei? Então vamos ler um pouquinho mais em cima. O 24, para sairmos lá no 29. Os irmãos acharam? Que diz assim o 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo, presta atenção agora, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Então o povo de Israel desfazia do outro povo. Eles tinham Deus, os outros não tinham Deus. E eles desfaziam dos outros deuses, desfaziam dos gentios. Quem está entendendo? Aí Deus vem, ama os gentios e abandona eles. Amém? Vamos continuar lendo? Ele diz assim, também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é o que será salvo, o resto que será salvo. Quando Jesus veio, não é para ele ser salvo não, até o dia de hoje. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Se vai ver alguém falando que no bravo comigo, tal, não estou falando mal dos judeus, estou lendo a Bíblia. Estou dizendo o que Deus diz na Bíblia. Quem está entendendo? Então vamos continuar lendo, diz assim, remanescente quer dizer o resto, que é os 144 mil. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não deixará, vamos de novo, como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Tinha acabado tudo. Amém? Mas Deus tem um povo judeu que
que ele tinha um amigo lá atrás, e esse amigo chamava-se Abraão. Abraão creu em Deus. Não, sabe, pela fé ele creu em Deus. Como hoje nós cremos em Deus pela fé. Nós não vimos Deus. Vimos Deus? Então Jesus disse, bem-aventurado são aqueles que não vão ver, mas que vão crer. Amém? E toda essa crença que você tem e que eu tenho foi dada por Deus. Porque você é filho e faz parte do ministério de Deus. Quem está entendendo? Amém? Por isso estamos falando dos descendentes, os da família de Cristo. Então, os da família de Cristo, haveria de vir o judeu, Jesus Cristo. Então, aqui atrás que nós estamos vendo, está falando de Jesus Cristo. Amém? Só que os descendentes da igreja agora somos nós. Amém? Você vai ver Abraão, Deus, o Pai, o Filho que nos deu. E este Filho é Jesus Cristo, foi Deus quem nos deu. Amém? Mas cadê os filhos do Filho? Os filhos dos filhos somos nós. E quem é a mulher esposa desse filho? É a mulher chamada igreja. Por que igreja? Porque você vai ver lá atrás, Sarai. Quando vê o filho da promessa, o nome dele seria Isaac. Tira-se o I de Sarai e coloca-se o I de Sarai em Isaac. E Isaac era o filho da promessa. Então depois da promessa veio Jacó. O I junto com o J veio Jacó. E a promessa é que aquele povo ia ser grande, ia ser uma nação e tal. Aí o J chamado Jacó vai para um lugar, depois quando ele volta, já volta com uma multidão. Aí está vendo? Concretizando a palavra de Deus. E daquele povo que ele traz lá, Deus faz deles uma nação. Amém? E agora, como que fica, irmão Carlos? Deus tirou o I de Sara, aí pôs o J junto com o Jacó, e agora como que fica? E a nação, como seria o nome da nação? Israel. Está vendo aqui? Deus aproveitando tanto o homem, como aproveitando a mulher. Então quando veio Jesus Cristo falando da igreja, aí você vai ver quando Jesus Cristo veio, ele fala: se alguém pecar contra um, pecar contra o outro, vai lá e fala com ele. Se você for sozinho, e se ele te dá ouvido, você ganhou ele. Mas se ele não quiser dar ouvido para você, você chame aí, não chame mais um. Se ele não quiser dar ouvido para você, com duas testemunhas, aí você vai chamar a igreja. E a igreja nem existia. Quem está entendendo, irmão? Então a igreja tem força. Tem tanta força que Jesus disse que tudo que nós fizermos na terra será concordado no céu. Ei, somos a mesma família. Amém? Ninguém vai falar nada mais e nem a menos. Vai falar tão somente as coisas da palavra de Deus. Então você vai ver quando veio Jesus Cristo, que Deus deu para nós um filho, e esse filho agora subiu. E agora deixou a noiva. E a noiva chamada igreja. Esta é a mulher gerando filhos para Deus. Que somos nós, os filhos de Deus. Quem está entendendo? Então vocês vão ver que as coisas são muito lindas e maravilosas quando a gente consegue explicar direitinho e veste o papel aqui, ó, bem devagarzinho. Você vai ver que Deus é exaltado, é louvado. Todas as coisas de Deus é uma coisa muito linda. Amém, irmãos? Então nós estamos falando sobre esse filho da promessa. Então hoje nós estamos aqui porque Deus já nos deu esse filho. E esse filho voltou lá para cima. Mas agora a mulher toma conta. E Deus deu para a mulher pastores, presbíteros. Deus deu para a mulher evangelista. Deus deu para a mulher ferramenta para continuar aqui nessa terra. E somos dons da igreja. Quem está entendendo? Então agora a mulher está gerando filhos. Presta atenção que eu vou dizer para os irmãos. Está gerando filhos. E para gerar filhos, o DNA de Deus é a palavra. É a palavra. Não tem outro DNA. Fora da palavra de Deus é outra coisa. Os irmãos entenderam? A semente é a palavra de Deus. Então hoje essa mulher está gerando filhos, mas gerando pela palavra de Deus.
fora da palavra de Deus, você não é filho. Você não foi gerado. Os irmãos estão entendendo? É coisa séria ou não? É muito sério, é muito sério. Por isso Deus faz trazer para nós, para você pensar duas vezes. E pensar naquilo que falamos, naquilo que Deus tem te ensinado aqui nesse lugar. Dê ouvido a Deus, não dê ouvido a terceiros. Amém? Ouça o que o Espírito diz. Amém? Está te levando para Deus, está te levando para a família de Deus. Isso é o Espírito de Deus que te ama. Vamos continuar lendo? Os irmãos entenderam mais ou menos, né? Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho? 8:29, Timóteo 2:8, já nós vamos participar da ceia. Primeiro, 2 Timóteo. 2 Timóteo 2:8. Se nós estamos vendo que a Bíblia está falando para nós esta noite, não é coisa do pastor, o pastor está lendo a Bíblia e nos está dando o endereço. Primeiro, 2 Timóteo. 2 Timóteo 2:8, os irmãos acharam? Vamos ver o que Deus está falando em 2 Timóteo. Diz assim: lembra-se de que Jesus Cristo, vou ler um pouquinho mais para cima, para os irmãos entenderem mais ou menos como que diz. Versículo 4: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de que agradar aquele que o alistou para a guerra. Deus me alistou para a guerra, eu estou aqui nesta guerra, fazendo o que Deus mandou, e não o que eu quero. Amém? E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente, fazer as coisas certas. O labrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então ele fala aqui no versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele era judeu, a tribo dele era a tribo de Benjamim. Amém? Ele fazia parte lá de trás. E Deus revelou, ele trouxe para o Novo Testamento, para ser para nós uma grande. Então ele é judeu. Amém? Então é judeu. A igreja gentílica, quando ela nasce lá na casa de Cornélio. Lá depois do primeiro Pentecoste, aí lá na casa do Cornélio, que vai nascer a igreja gentílica, que vai fazer ciúmes para eles. Amém? Vai fazer ciúmes para eles. O apóstolo Paulo foi um homem escolhido por Deus para ser apóstolo dessa igreja gentílica. E os irmãos falam, ele era judeu. Para cumprir a palavra de Deus, que a salvação vem dos judeus. Então agora, como é espiritualmente, eu sei, você sabe, que a nossa salvação vem do céu. Então quando a salvação vem dos judeus, é até Jesus Cristo. Quem está entendendo? E agora, graças a Deus, nós temos a mente aberta. Eles ficaram para trás e Deus pôs eles em ciúmes conosco. Quer dizer, lá atrás, eles deixavam a desejar por adorar outro Deus, como eu falei para os irmãos. Amém? E agora Deus só vai voltar só para os 144 mil. Já está eleito, escolhido por Deus, porque lá atrás Deus teve plano com eles até vir Jesus Cristo. E hoje nós estamos nos planos de Deus. Amém? E os planos de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham a se salvar. Então veio Jesus Cristo pagando esse preço por mim e por você, para que você seja salvo. Hoje é dia de Santa Ceia e que Deus possa nos ajudar.